Olá, eu sou Alessandro Gonçalves e eu sou coach de empresários, donos de pequenas empresas que sabem que podem mudar o país com isso, e eu vou ajudar nessa história. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história sobre por que eu resolvi me interessar lá atrás, há quase 20 anos, por gestão. Eu que era um profissional naquela época de tecnologia, inovação, era desenvolvedor de software inclusive. E aí, lá com meus 21, 22 anos, eu fui convidado para trabalhar no Corinthians. Eu morava em São José dos Campos, desenvolvia software ali para um grupo de empresas. E aí veio esse convite e eu vim. Aí, aquele grupo de empresas, uma era uma média indústria, algumas empresas pequenas. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, para mim, na minha cabeça, futebol era algo grande. Uma empresa que administrava o futebol, para mim, era algo bem avançado. E eu percebi que não era, mas eu ali, imagina eu com 21, 22, depois de um ano 23 anos, enfim, seguindo, avançando, comecei a perceber que alguma coisa estava errada naquilo. Eu não tinha ainda experiência para saber o que era o jeito certo de se gerir uma empresa, de se administrar uma empresa. Mas eu fiquei com aquilo, realmente fiquei com aquilo em mente, aquilo na cabeça. Cara, tem alguma coisa errada aqui. Até eu perceber que não era um problema nem de Corinthians, nem de São Paulo, Palmeiras, o que era um problema do futebol brasileiro. E aí isso me fez, a minha inquietude, me fez buscar mais conhecimento sobre isso. Comecei lendo cada vez mais Jim Collins e tudo que eu podia sobre isso, até resolver me aprofundar ainda mais. Buscar a minha primeira pós-graduação, na época em administração esportiva, inclusive, foco no esporte naquela época. E aí depois de alguns anos eu fui buscar uma especialização, ainda bem que eu achei aqui em São Paulo, na GV, em modelos de excelência em gestão. E aí a minha ideia era qual? Aplicar esses modelos que comecei a descobrir ao longo do tempo, alguns pelo mundo, e descobri um ótimo aqui no Brasil, chamado MEG, Modelo de Excelência da Gestão, da Fundação Nacional de Qualidade. Minha ideia era aplicar aquilo no futebol. E eu confesso que eu fiquei anos e anos trazendo conceitos e buscando aplicar pelo menos parte daquilo, até eu perceber que o futebol não quer isso. Pelo menos se uma ou outra pessoa quiser, no geral, eles não querem. Para pensar que um modelo como esse, ele faz com que a gestão fique muito acima do gestor. E a partir do momento em que a gestão fica acima do gestor, ela é mais importante do que a pessoa que está ali, e faz com que os processos continuem mesmo após uma mudança desse gestor. Imagina em um ambiente extremamente político, um ambiente em que as pessoas são trocadas, existem eleições a cada 3 ou 4 anos, dependendo do clube. Novamente, não é um problema de Corinthians, não é um problema de grandes clubes, é um problema do futebol brasileiro. Enquanto não mudar essa estrutura, não é que não dá para muito, mas não dá para aplicar um modelo como esse em um ambiente. E aí eu percebi que o bobo ali era eu, o cara que se sentia um ET quando falava desses assuntos. Mas isso é só para você entender como é que antes de ser o cara hoje, que hoje eu sou coach, ou seja, trabalho muito mais com comportamento humano, e aí passei por essa especialização, por esses vários anos, me especializando em modelos de gestão, em boas práticas de gestão, e ali atrás era de tecnologia, o que eu trago até hoje na minha carreira, tanto hoje no marketing digital, como nesse meio desse caminho que usei, inclusive fui superintendente de tecnologia, ou seja, sempre usei a tecnologia como ferramenta para melhorar a gestão. Mas o que aconteceu aí em determinado momento? Eu comecei a perceber que eu não poderia mais ficar tentando colocar algo em um ambiente que não quer, enquanto tem uma série de empresas, talvez milhares de empresas, talvez não, com certeza, que querem melhorar e que precisam melhorar, até porque o país precisa melhorar, e eu posso aplicar tudo isso que eu conheci para essas pequenas empresas que um dia vão ser grandes, várias delas, ou algumas podem até se tornar continuar pequenas, mas muito bem administradas, fazendo com que os seus donos sejam pessoas muito mais realizadas. E me deixa falar um pouco desse modelo brasileiro que na época foi o que eu mais estudei, o MEG,
da FNQ, Fundação Nacional de Qualidade. O MEG é um conjunto de processos, falando de uma maneira simples por aqui, um conjunto de... Na verdade ele é baseado em vários critérios, vários fundamentos, muito bem estudados, muito bem trabalhados a cada ano. Existem evoluções constantes. Por exemplo, até algum tempo eram 11 critérios, agora já são 13 critérios, fundamentos. E baseado no que acontece, nos resultados das empresas ao longo do tempo, a Fundação Nacional de Qualidade começa a melhorar isso. E aí eu quero dar uma dica para você, de repente, que é empresário, que é dono de uma empresa menor. A Fundação Nacional de Qualidade, ela costuma trabalhar, não que deva ter apenas empresas grandes, pelo contrário, até porque eu já vi, tem um caso que eu nunca vou me esquecer, um comando da Polícia Militar que ganhou, um batalhão, que ganhou ali um grande destaque. Imagina o quanto ao mesmo tempo que eu ouvia lá no futebol que, isso aqui não dá certo, aqui isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, enfim, um monte de baboseira. Comando da Polícia Militar, imagina a hierarquia, a rigidez, a dificuldade para se mudar processo por lá. Eles conseguiram, um batalhão conseguiu evoluir e muito e ganhar um dos prêmios, foi um destaque em alguns dos anos. Ou já houve comandos de outras organizações, bombeiro, por exemplo, se não me engano, enfim, isso é só para mostrar. Mas aí o que eu queria te falar para você que é, de repente, empresário de uma empresa menor, além da Fundação Nacional de Qualidade, existem os institutos regionais. Na época até pesquisei bastante no Brasil todo e percebi que o Instituto Paulista de Excelência em Gestão, obviamente aqui de São Paulo, era um dos melhores, e um dos outros bons, ótimos, o Instituto Gaúcho. Mas, enfim, não importa onde você estiver, procura esses institutos, porque eles têm modelos um pouco menores, baseado lá naquele modelo grande da Fundação Nacional de Qualidade, mas todos fundamentados, todos são o MEG. Eles têm modelos, os institutos regionais, que são menores, que são mais fáceis de adotar, ou seja, são critérios ali de 250 pontos, para depois você ir para 500 pontos, depois 750, até você chegar lá num modelo grande. Mas imagine que quanto mais você está evoluindo, mais a sua empresa está crescendo, mais você consegue fazer o bem para as pessoas que estão ao seu lado, porque você está crescendo também. Lembrando que o meu trabalho hoje está muito mais focado em trabalhar com o empresário, com a evolução do modo de pensar, do modo de agir, no comportamento do empresário, inclusive quebrando às vezes algumas crenças limitantes, ou seja, algumas travas emocionais que impedem que esse empresário avance. Isso quando eu trabalho como coach. E aí, baseado nessa mudança do empresário, a empresa tem que crescer. E quando a empresa cresce, a empresa que contratava 5 vai contratar 8, a que contratava 10 vai contratar 15, enfim, o Brasil vai crescer. E é isso que me estimulou a partir para essa mudança de carreira que comecei no ano passado, deixando de atender um só clube para atender centenas ou milhares ou dezenas de milhares de empresas nesse país. E aí uma coisa importante para te falar é que eu não estou falando aqui, o MEG, o FNQ não fala de gestão da qualidade. Nós estamos falando de qualidade da gestão, são coisas diferentes. É natural, muitas vezes, que se tenha a gestão da qualidade, mas isso está dentro da qualidade da gestão, está dentro do modelo. Uma coisa essencial, gestão não tem achismo. Gestão com achismo, a empresa morre. Por que clube de futebol não morre? Por que não quebra? Simplesmente porque tem ajudas do governo. Eu não estou aqui julgando, eu não estou dizendo que não deva ter, até porque eu não acho realmente que um clube deva falir. Agora, eu acho que as coisas deveriam ser diferentes, eu acho que os modelos dos clubes deveriam ser diferentes. Mas esquece essa questão de clube, eu já não estou ali, eu estou aqui para falar com o empresário. Então você tem uma facilidade muito maior de adotar um modelo. E quanto menor for a sua empresa, mais facilidade você tem. Mais facilidade você tem de pegar, por exemplo, algumas das boas práticas que são disseminadas, baseadas até em documentos que estão aí disponíveis, gratuitos muitas vezes na internet, e olhar como é que aquilo se encaixa na sua empresa. Então o MEG, o Modelo de Excelência da Gestão, ele é baseado hoje em 13 fundamentos, há alguns anos eram 11, como eu disse, ele vem evoluindo ao longo do tempo. E aí esses fundamentos
existem critérios ali também. Na verdade, eles acabam virando práticas, ou seja, é algo prático que pode ser aplicado. Eu quero te dar uma super dica. Pega a sua empresa, vai olhar como é que funcionam esses prêmios. Pode ser o prêmio do Instituto, no caso de São Paulo, Instituto Paulista de Excelência em Gestão, mas cada estado tem o seu. Do Instituto menor, que está de olho nas empresas menores, porque a partir do momento em que você se inscreve para ser avaliado, para participar de um dos prêmios, você simplesmente, através dessa avaliação, você vai ter um diagnóstico da sua empresa que de repente você gastaria uma fortuna ou nem teria dinheiro para isso se fosse contratar uma consultoria. E só de responder os questionários, você vai começar a entender, a perceber o quanto você pode melhorar, em quais pontos hoje você está deixando de dar atenção. Para pensar em quanto você pode ganhar com isso de uma maneira gratuita em dinheiro, que obviamente você vai ter que dedicar o seu tempo ou o tempo de alguém da sua equipe para isso. Mas você não quer crescer? Crescer não nem sempre é tão fácil, mas tendo um modelo para seguir, eu te garanto que isso é muito facilitado. Então, a partir do momento que você se inscreve num prêmio como esse, você tem essa chance de ter esse relatório, esse diagnóstico e começar a ter insights, a ter novas ideias para o que fazer com a sua empresa. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes sobre o modelo, porque existe muita coisa aqui para falar. Estou pensando que de repente eu posso até fazer daqui a pouco uma semana da excelência em gestão. Aí a gente pode passar por vários desses assuntos. Mas aqui, só para não ficar só contando história, deixa eu deixar uma sacada, um insight para você que de repente tem uma empresa e quer melhorar em algum aspecto. Primeiro, tem que comparar, tem que olhar o que o mercado faz. E aí, olha a sacada, não precisa comparar só o seu RH com o RH de outra empresa do seu ramo, a sua TI com outra TI, os seus processos com processos da mesma área. Se você de repente vou pegar um exemplo aqui, uma empresa de eventos que tem aquelas filas enormes ali no credenciamento. Sabe o que você pode olhar? Vai olhar como é que banco está fazendo para reduzir fila, vai olhar como é que McDonald's faz para reduzir o tamanho de fila, para ganhar agilidade. Aquilo pode ser um benchmarking para a sua empresa. Então, só para você entender que existem caminhos, dá para inovar de maneiras diferentes. Não precisa procurar só ali o seu concorrente. Pelo contrário, procura ele também, mas vai procurar em outras áreas. Enfim, mede tudo que você tiver que medir. Não existe gestão sem metas, não existe gestão sem medição, pelo menos boa gestão. Eu não vou ficar aqui entrando em mais detalhes para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu estou aqui todos os dias para ajudar você a crescer ou ajudar a sua empresa a evoluir. Eu sou coach de empresários, de donos de pequenas empresas que sabem que toda grande um dia foi pequena e que essas pequenas é que vão mudar esse país. E amanhã eu estou de volta com um novo insight, uma nova ideia. Até amanhã, te espero e curte, compartilha.